Olá, eu sou a Mafalda Cruz e bem-vindos ao O Prazer é Todo Meu, um podcast sobre sexualidade, saúde e relações, onde falamos sobre aquilo que nós sabemos. Mas a pergunta é, será que sabemos? O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Este é um episódio especial. O Expresso valoriza hoje os que vão ser adultos amanhã. Os podcasts assinalam o Dia Mundial da Criança com uma série de episódios em que damos voz aos mais novos. Nas conversas sobre sexualidade, falamos muito sobre os desafios de crescer e educar numa era em que o digital é mais forte do que nós. Preocupa-nos a forma como se vive a complexidade da adolescência, a masculinidade tóxica, a pornografia e a influência das redes sociais nos mais jovens. Geralmente falamos deles, mas hoje falamos com eles. Neste episódio especial e diferente, tenho comigo o Tiago e o Nuno. E para dar algum contexto, o Tiago tem 15 anos, o Nuno 13 e são irmãos. Ambos frequentam escolas no distrito do Porto. O Tiago está no ensino integrado com componente de piano e o Nuno no ensino articulado com teatro. E até à preparação deste episódio, eu não os conhecia. Aquilo que vão ver no episódio de hoje são dois jovens que, embora talvez não representem a maioria dos jovens do nosso país, são um verdadeiro exemplo de que vale a pena falar de sexualidade com os mais novos. Vale a pena conhecer as suas vivências, os seus desafios e as suas preocupações. Então, vamos a isso. Olá meninos, obrigada por estarem aqui. É um prazer receber-vos. Espero que estejam bem, calmos, tranquilos. Eu já lhes expliquei que não vou fazer perguntas da vida íntima deles, mas vamos falar de sexualidade no geral. E, em primeiro lugar, para as pessoas vos conhecerem um bocadinho melhor, queria que vocês nos explicassem que conversas sobre sexualidade é que havia ou há em vossa casa. Quem é que quer começar? Tiago, sim. Posso começar eu? Nós sempre tivemos assim uma educação, tanto da parte da minha mãe como do meu pai, assim muito, muito aberta. Sempre que fazíamos uma pergunta, respondiam-nos, mais ou menos correspondendo uma resposta que correspondesse à nossa idade. Claro que não respostas sempre erradas, mas ok. Adaptavam a linguagem, não é? Sim, exato, adaptavam a linguagem. E sim, nós sempre fomos sabendo também bastante nesta área, assim, da sexualidade, sempre fomos sabendo bastante. O que é que tu achas? É fácil ou é constrangedor falar disto com os pais, para ti? Eu acho que não é constrangedor, porque eu sempre fui educada a falar com eles sobre isso, então já é um hábito, entre aspas. Já é normal falar com isso sobre eles. Claro que, pronto, se alguém começar assim de repente a falar com os pais sobre esses temas, principalmente com uma idade assim maior, talvez possa ser um bocadinho estranho, um bocadinho difícil, mas alguém que cresceu a falar com os pais sobre isso, acho que... Sim, porque há aqui a ideia de que, pronto, os pais devem ter a conversa, não é? Sim, exato. Mas, se calhar, se tiverem a conversa aos 15, 16 anos, que é a idade que tu tens agora, 15 anos, não é? E nunca antes disso tiverem falado de sexualidade, é só estranho. Certo? Sim, mas a conversa não tem de ser a conversa, pode ser pequeninas conversas, Exatamente. vão dando ali pequeninas informações. Sempre. E foi isso que vocês foram tendo, Nuno? Sim, como o Tiago disse, foi basicamente isso que nós fizemos, também porque, não sei, o meu pai explicou-me que desde pequeno o seu pai lhe explicava tudo, ou seja, na verdade, quem achava que era isto muito bom era o meu pai, principalmente, não era tanto a minha mãe, que dizia que as crianças não têm que saber tipo, tudo o que os adultos sabem, ou seja, que nós supostamente sabíamos mais do que devíamos. Apesar de que eu acho que toda a gente deve ter este conhecimento até a começar com uma idade assim menor, que é para quando crescer ficar uma pessoa que sabe das coisas e... Então achas que não é demais ter este Não. conhecimento? Sim. E quem é que costuma iniciar as conversas? Ou vocês acham que surge assim naturalmente? Ou está a dar uma notícia e vocês aproveitam
para falar sobre os temas ou juntam-se mesmo a dizer, olha, hoje vamos falar sobre métodos contraceptivos? Eu acho que no começo era eu e o Nuno perguntávamos, pai, onde é que vêm os bebés? O que é que... Pronto, coisas assim no género. Mas depois eu acho E eu sei que agora são vocês que explicam às pessoas à vossa volta como é que se fazem os bebés, não é? Mas pronto, exato. Mas pronto, acho que às vezes a conversa simplesmente aparece por alguma notícia, por exemplo, algum post nas redes sociais que nos aparece e nós comentamos. Mas também sempre que temos alguma dúvida vamos logo perguntar ao pai, porque pronto, é uma pessoa que eu tenho extremamente... Pronto, eu deposito da minha confiança. Não é? E que mostra que está disponível em ouvir-vos e em conversar convosco. Olhem, e na escola? Contem-me. Vocês tiveram educação sexual na escola? Então, eu não tive educação sexual na escola, mas, ou seja, isto foi muito estranho, porque a primeira vez que eu vi tive pelo menos uma mínima interação com isso, nem sequer fui a falar nem nada. Foi só quando eu vi a minha professora, minha DT, a meter diretora de turma. Sim, a minha diretora de turma a meter um slide que dizia lá educação sexual, só que aquilo não tinha nada a ver. Ok, não correspondeu às expectativas. Exatamente, mesmo nada. Mas falaram de quê? Lembras-te? Eu lembro-me que tivemos antes a falar lá da economia e depois disso é que nós tive a ver e nós estivemos a falar sobre o que é que estava dentro dos nossos corações, portanto não fazia lá muito sentido. Ok. E Tiago, no teu caso tiveste? Sim, principalmente nas aulas de cidadania houve umas sessões com as psicólogas da escola em que nós falámos mesmo de educação sexual, não houve nenhum outros temas como no Nuno. O que é que te lembras? Lembro-me, pronto, fixei uma parte em que referiam que era mito utilizar 2 preservativos em vez de um. Ok. Que isso só aumentava as chances de um estourar. Pois, aumenta a fricção e exato. Pode rasgar. Pronto, foram falando, não me lembro especificamente. Olha, os métodos contraceptivos, era uma coisa que lembras-te de falarem ou não? É uma dúvida que eu tenho. Não, sim, eu lembro-me de falar sobre isso. Eu lembro-me também perfeitamente de uma vez, pronto, não sei muito bem em que contexto, mas tinha lá um preservativo em casa, normal. E depois a minha mãe explicou-nos como é que funcionava o preservativo. Era mais novo ainda. Eu provavelmente estava no 6º e no 4º. E pronto, e nesse contexto explicou-nos como é que era. Portanto, eu já sabia o que é que era. E eu, provavelmente, outros amigos meus. Na vossa opinião, ou seja, aqui ainda dentro dos métodos contraceptivos, o que é que vocês sabem? Ou seja, dentro do que se falou da escola e do que se falou em casa, vocês sentem que sabem alguma coisa sobre métodos contraceptivos? Ou antes, não querem saber, acham que não têm que saber? Contem-me. Não, eu acho que cada vez estamos mais próximos do momento em que vamos precisar desses métodos. Em ciências também há pouco tempo demos os métodos contraceptivos nessa matéria e percebi que havia vários tipos, várias características. Mas pronto, acho que é importante saber. Vocês crescem com a noção de que são mais as mulheres que têm que se preocupar com isso, ou não? Não. Eu acho que é bem pelo contrário. Acho que... Ou seja, quem ejacula são os homens que ejaculam no corpo das mulheres, não é? E eu acho que são eles que se devem preocupar com isso, porque são eles que estão a plantar a semente. Sim, eu acho isso é uma reflexão muito importante e é uma coisa que eu tenho falado, mas nós crescemos a associar as conversas de métodos contraceptivos mais às mulheres e eu acho isso uma mensagem muito importante, esta que deste, não é? Que isso é um raciocínio que eu também acho que faz sentido disto. Sim, também. Pronto, a única forma de impedir que haja, transmite a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis é por preservativo. E é muito mais fácil colocar um preservativo em algo que está, que não é interno, é algo para fora,
Então acho que é muito mais prático ser um homem a colocar o preservativo do que uma mulher a colocar um preservativo para mulheres. Dela, sim. Mas o uso do preservativo está a diminuir entre os jovens. Não sei se vocês têm esta noção, mas cada vez os jovens usam menos o preservativo, também porque antes havia uma preocupação muito grande com uma doença que era a SIDA, não é? E que era muito grave, matava muito, e hoje em dia as coisas já estão muito mais controladas, então as pessoas relaxaram um bocadinho e por isso o uso do preservativo está a diminuir. Vocês, à vossa volta, veem isso? Veem que há resistência em usar o preservativo? Porque uma coisa é aquilo que vocês pensam, não é? Mas aquilo que vocês veem à vossa volta. Eu lembro-me que uma vez explicaram-me que uma das coisas que faz com que muita gente não queira usar os preservativos é por causa da diferença, ou seja, Do de prazer. sensação, exatamente, porque não se sente a mesma coisa em estar Com o preservativo. com o preservativo, por exemplo, ter uma relação sexual e sem o ter, porque é continua a ser um saco de plástico, digamos, que está colado ao corpo. Sim, mas de qualquer forma, em relação a isso, não é suposto tirar muito prazer. Ou seja, se estiver a tirar, então é melhor escolherem outra marca ou outro tamanho, porque não é suposto, claro que é diferente ter ou não ter, mas não é suposto diminuir muito o prazer das coisas, e isso é uma coisa que também é um mito que anda por aí e que se deve combater. E de facto, como o Tiago estava a dizer, o preservativo também é uma forma de combater infecções sexualmente transmissíveis, mas não protege contra todas. Não sei se vocês têm noção disso, não é. O facto de se usar preservativo, as pessoas não ficam 100% protegidas, porque ou às vezes o contacto pele a pele já é suficiente Sim. para se transmitir uma infecção. E por isso, como também há muitas infecções sexualmente transmissíveis que não dão sintomas, ou seja, que as pessoas estão infectadas mas não há sintomas, é importante as pessoas irem fazendo testes regularmente para saber se têm ou se não têm. Vamos sair do tema da contracepção e queria-vos perguntar aqui em relação a outras orientações sexuais, identidades de género. A sensação que eu tenho é que hoje em dia, nos filmes que vocês veem, séries, jogos, não sei, já há mais representatividade, ou seja, vocês já vão vendo pessoas com orientações sexuais homossexuais, bissexuais, sentem liberdade para que as pessoas, sentem que entre os jovens há liberdade para que cada um tenha a sua orientação sexual e identidade de género, ou ainda há muito julgamento? Tanto faz, Eu não é? acho que, pronto, infelizmente ainda não é 100%, ainda não é, pronto, a sociedade ainda não é completamente aberta a esses temas, mas acho que cada vez mais, pelo menos é a percepção que eu tenho na escola, as pessoas são mais, apoiam mais esses movimentos. Mas ainda há bullying ou não? Pelo menos que eu tenha vivenciado, acho que não, eu nunca vi, pelo menos nesse... No teu contexto, Claro que há não é? aqueles comentários de o último a chegar é gay, quem fizer aquilo é homossexual, é gay. Primeiro. Exato, pronto. Claro que, pronto, prefiro pensar nisso, que são brincadeiras, e que essas pessoas não são mesmo preconceituosas. Mas já tiveste alguém conhecido que se tenha assumido? Sim, conheço pessoas, tanto colegas como, pronto, sim, e não houve nenhum preconceito contra eles, não foram excluídos de nada, não... Ok. Nuno, em relação a esta questão que estávamos a dizer, da identidade de género, não é? Pessoas que não se identificam com o género, com o sexo que lhes foi atribuído quando nasceram. Tens alguma coisa a dizer sobre isto? Sim, eu acho que supostamente não existe muito menos ou quase não há essa discriminação, mas a verdade é que está muito mais presente do que pelo menos se diz. Porque uma coisa, por exemplo, eu tenho imensos amigos que dizem essas coisas de quem deixar cair a bola é gay, que se o balão tocar no chão é gay. Se alguma vez disseste alguma coisa tipo em contrário de género, olha, se calhar vamos não dizer isto? Sim, eu já disse, e também eu digo muitas vezes, e qual é o problema em ser gay? Eu não vejo problema nenhum. E depois eles dizem isto
E se eles disserem uma vez ou duas, eu sei que estão a brincar, eu também já disse, e não há problema nenhum. Agora, quando começam a dizer isto muitas mais vezes, as pessoas já começam a discordar um bocadinho do que a pessoa realmente pensa, dos princípios dessa pessoa. E então eu também começo a ver que sim, as séries e jogos de hoje em dia também vêm com muito mais disso, e livros, já vi imensa gente a ler livros que eram só sobre isso. Achas que ajuda? Acho que ajuda muito. Faz com que as pessoas tenham, se sintam, vamos supor que eu não sou nem homofóbico, nem acho bem que se faça isso. Se eu não tiver nenhum contacto com isso, eu nunca vou saber se acho isso mal ou acho isso bem. Ou seja, eu acho que esses livros, esses filmes, isso tudo ajuda as pessoas a que tenham um maior contacto com isso. E que formem uma opinião também. Aqui, em relação ao consumo de pornografia, eu tenho que dizer que quando nós falámos antes deste episódio, o Nuno disse que este era um tema que achava importantíssimo falarmos, o tema da pornografia. Queres-me explicar porquê? Porque eu acho que... Eu achei espetacular. Obrigado. E eu acho que a pornografia eu achei que era importante falar, porque se alguém tiver, vamos supor... Portanto, chega-vos a pornografia chega-vos, não é? Sim. Certo. Sim. E chega como? Só queria dizer isso. Sim. Até há pouco tempo criaram um grupo de WhatsApp com bastante gente da minha escola, Ok. em que começaram a enviar stickers do WhatsApp Sim. pornográficos. Com miúdas da escola ou teve- não? Não, eu só aleatório. E pronto, claro que aquilo chega à direção da escola, pronto, mas pronto, é só para dizer que, Não, é que isso. chega. A pornografia chega, mesmo que uma pessoa até sim. nem quer, não é? Mas ela chega pelos grupos do WhatsApp, não é? Sim, Redes pronto. sociais também. E nos jogos. Também é Aparece possível. lá, não é? Também Vai possível. aparecendo, sim. E então, Nuno, o que é que tu achas? Tu tens uma opinião em relação àquilo que se vê na pornografia, não é? E da forma como os jovens depois encaram isso, não é? Porque eu acho que a pornografia é uma coisa que é relativamente assistida hoje em dia, mas... Sim, é muito. E sabes que a idade média dos rapazes rapazes e raparigas começarem a ver pornografia anda pelos 12 anos, portanto, começam muito cedo. E eu acho que é uma coisa, dependendo do que se estiver a ver, mas a pornografia em geral é uma coisa extremamente machista e é super fictícia, e que se qualquer adolescente, criança ou até mesmo adulto tomar aquilo como modelo, vai dar muito mau resultado. Porque, mas isto também é como tudo. Ou seja, se eu vir um filme de terror e tomar aquilo como modelo e vir sempre que eu vejo alguém com uma faca, que seja na cozinha ou que seja num café, começa a fugir, é mau. Ou seja, o que está lá mostrado, por exemplo, 30 homens e 2 mulheres, ou estas porcarias, se eu achar que isto é assim, quando eu crescer... Porque ninguém te explicou que é de outra maneira, não é? Exatamente, ou seja, se eu também não tiver nenhum contacto diferente com a falar sobre o sexo e não saber o que é, eu vou achar que aquilo é que é o real. Eu já também E tentei... o sexo vai-te parecer desinteressante. Fora que depois as pessoas podem desenvolver estes tais comportamentos que estavas a dizer, mais machistas, não é? Sim, desde, sei lá, pessoas amarradas e depois e depois, sei lá, não Muita sei, violência coisas, também. muita E o que é que violentas. vocês fazem? Por exemplo, Tiago, nesse episódio da escola, disseste que chegou à direção, não é? Sem falar desse episódio em particular, mas o que é que achas que uma pessoa deve fazer? Se calhar, não sei, contar. O que é que fazes? Contas aos pais que isto está a circular? Denuncias? Eu, por acaso, nesse caso em específico, eu não denunciei esse caso, porque o que aconteceu foi já tinha havido episódios semelhantes a esse anteriormente, e quando eu fui adicionado ao grupo,
percebi logo que aquilo ia dar para o torto, então saí logo e só percebi Sim, que... o Tiago não teve culpa nenhuma, né? Eu só percebi que andaram a enviar stickers pornográficos nesse grupo já muito tarde, que eu já não estava nesse grupo. Mas deve ser, achas que deve ser denunciado? Sim, principalmente ou porque pelo menos quebrar a corrente, não é? estão a partilhar pornografia com menores que... E diz-me uma coisa, tu estás com 15 anos, já começam a haver relacionamentos entre vocês. Partilha de fotografias, partilha de fotografias íntimas. Como é que vocês lidam com isso? Achas que isso tem acontecido? É perigoso? Eu diria que, pronto, tudo depende das pessoas que o fazem. Se alguém confiar extremamente na pessoa em que vai fazer essa partilha, pronto, se eles entenderem por bem. Mas claro que é preciso perceber os riscos, que vamos supor que esse casal termina por um motivo muito violento, muito tóxico, e alguém irrita-se. Pronto, tem a posse de fotos que pode utilizar como forma de chantagem. Exato, chantagem. Vocês acham que é fácil terminar uma relação hoje em dia, nestas idades, não é? Porque depois há toda essa chantagem do que pode ir para as redes sociais ou uma trend no TikTok. Eu acho que tudo começa numa questão de, mesmo se eu estiver loucamente apaixonado por alguém, ter consciência no que pode acontecer a seguir. Portanto, se eu desde o início tiver consciência, pronto, se eu partilhar isto, depois nós terminarmos, isto é uma série de riscos. Pronto, se tiver essa consciência e depois não fizer essa partida, eu acho que em princípio é tudo muito fácil e não vou me sentir preso a alguma coisa. E em termos das relações, vocês já viram relações assim mais tóxicas, com muito ciúme e com muito controlo? Há uma tendência, ou pode haver uma tendência para esse tipo de relações? Diria que sim, há tendência. Também pela parte das redes sociais, de alguns influenciadores, como o Numeiro, ou pessoas assim do género. Que não gostamos. Exato. Que vai passando essa mensagem extremamente, machista, e que vai passando uma ideia muito mais tóxica de um relacionamento, a meu ver, que não seria o mais justo. Aqui, continuando na masculinidade tóxica, que eu tenho aqui algumas perguntas para vos fazer. Houve recentemente uma série, não sei se vocês ouviram falar ou se viram, que é Adolescence, né? Adolescência, que deixou toda a gente muito preocupada. Para vocês, o que é que acham que estamos a falar quando falamos de machismo e de masculinidade tóxica? Eu queria responder essa pergunta, mas antes eu só queria dizer uma coisa. Sim. Que na partilha de fotografias de nudes, eu sou do articulado, do teatro, e tenho lá uma amiga do teatro que ela diz que tem imensas rapazes que lhe mandam dick pics. E então eu não sabia que isso era assim tão comum. Até eu ter este contacto e... Sim, porque isso é uma coisa também, é um dos riscos de estar na internet, não é? Termos pessoas adultas, que eu não sei se são adultos ou não, que mandam as fotografias, não interessa para o caso, não é? Mas também há esse risco que é o grooming, não é? O aliciamento, ou seja, pessoas adultas aliciarem sexualmente pessoas mais novas na internet, e que se as pessoas mais novas não tiverem conhecimento, não tiverem alerta, podem ir atrás disto, não é? E podem ficar influenciadas por isto, mas sim, eu também acho que o envio desses nudes sem ser solicitado devia ser punido, não é? Devia ser crime, porque lá está, primeiro não houve consentimento, é uma invasão da privacidade, não é? E depois chega a quem quiser. E pode ser partilhado, não é? Chega a quem quiser, exatamente. Mas queres-me falar da masculinidade tóxica? Sim. Eu acho que é cada vez mais comum hoje em dia, e também por causa desses tais youtubers, por causa das Mas tu reconheces que esses youtubers são muito aliciantes também, não é? A vida deles é incrível. Eles, por exemplo, o Numeiro, que é super rico e não sei quantos, pelo menos do que eu sei, ele antes de ficar com esta fama toda, não falava nada disto. Da parte das mulheres, não é? Sim, de não objetificar era, e diminuir as mulheres.
e só depois é que se deu a entender, ou seja, quanto mais fama ele teve, realmente se mostrou, pôde comprar a sua verdadeira opinião. Ok. Ou E também, depois influenciou pessoas que nem sequer, que como não têm o contacto com os pais do que é isto tudo, lhes acontece o mesmo e ficam com mini números. Ficam assim. Deslumbrados. ou também pode ser uma maneira de chegar assim pronto, nós estamos cada vez mais numa sociedade, pronto, que acredita em tudo, no famoso clickbait, em que, pronto, eu vejo qualquer coisa no Instagram, no Facebook, no TikTok, eu vou logo acreditar. Pois. Então, pronto, isto é uma ferramenta utilizada muitas vezes, pronto, por ideias mais extremistas. Sim, então vocês estavam a dizer que o dinheiro, não é? Aqui neste caso também comprou essas opiniões e o extremismo todo desses influenciadores. Tiago, vocês viram a série Adolescência? Pareceu-te muito real ou muito distante? Pronto. É outro país, não é? Pronto, que nunca me ocorreu acontecer alguma coisa assim desse género. Pronto, também eu vivo assim numa espécie de uma bolha. Pronto, temos de admitir isso. Mas pronto, acho que consigo rever isso na sociedade hoje em dia, pronto, em que os homens já não estão habituados a que, pronto, aconteça, pronto, nesse tema da sexualidade, que aconteça tudo como, pronto, já não têm o controle, pronto. É difícil lidar com a rejeição, não conseguem lidar com o não. Então pronto, nesse filme, não sei se falamos, havia os incels, não é? Exato, que pronto. E o que nos leva aqui ao consentimento, não é? Estavas a dizer, temos aqui esta dificuldade em lidar com um não, mas o que é que foi falado convosco sobre esta questão dos limites do corpo do outro, ir sempre garantindo que a outra pessoa está confortável, não é? Mesmo esta questão de partilhar fotografias nossas nuas, não é? É preciso saber se a outra pessoa quer. Sim. O que é que vos foi falado sobre isso, Tiago? Pronto. Lembras-te de alguma coisa assim em específico? Sim, eu lembro perfeitamente da minha mãe e do meu pai falarem sobre os limites. O meu corpo é meu, se não querem que me toquem, não toquem. Pronto, o Nuno usa isso muito dia, não gosto muito dos beijinhos, dos abraços, pronto. Então ninguém te obriga, não é? Sim, exato. Pronto, eu sou mais... És mais físico. Exato. E pronto, acho que também aprendemos a dar uma ideia em que as pessoas têm de respeitar o nosso corpo como a respeitar o corpo dos outros. Eu lembro quando nós falámos antes de gravar que tu tinhas dito em relação ao uso do preservativo, disseste uma coisa interessante, que é: a mim nunca me passaria pela cabeça ter uma relação e não estar protegida e não garantir que a outra pessoa também está protegida, não é? Sim, porque usar o preservativo é também uma questão de empatia. Claro. Nós também estamos, pronto, claro que é muito mais fácil no homem, não vou engravidar, pronto. Mas pronto, é uma questão... Exato, mas que leva a isto do consentimento, não é? Que é pôr-te no lugar do outro, não é? Sim. E ir sempre garantindo que a outra pessoa também está confortável com o que está a acontecer, não é? O consentimento não é só perguntar queres ou não queres, não é? É ir sempre ao longo da atividade sexual, ir garantindo que tudo o que está a acontecer deixa a outra pessoa confortável. Mas vocês sentem pressão, por exemplo, pressão para iniciar a atividade sexual? Pressão dos pares, pressão dos vossos amigos? Então, eu tenho uma coisa a dizer. Diz, não. Então, se um amigo meu tiver a ouvir que anda um bocadinho chateado comigo nestes dias, mas se tiveres a ouvir, desculpa aí. Não vais dizer o nome dele. Não digo, claro que não. Mas ele não vai continuar na escola porque não o deixaram renovar a matrícula. E então, a forma de dizer aos seus amigos para irem com ele é assim: ei, Nuno, mas olha, lá nós podemos fazer sexo na escola. Então foi uma coisa tão estúpida. É que eu sei que ele não estava a gozar, mas aquilo parecia. Porque ele acha aquilo tão normal e vê, por exemplo, eu sei que ele já viu, não digo que ele vê, mas eu sei que ele já viu pelo menos pornografia, e diz, por exemplo, que ei, Nuno, tu sabes o que é que me apetecia muito agora? Era enfiar no cu uma rapariga. E então eu penso assim, epá, eu tento-lhe explicar, mas é que
eu não sou os pais dele, não sou eu quem lhe devo dizer isto. Eu tento-lhe explicar que o que ele vê na pornografia é super falso, mas depois também não me sinto com autoridade, com não é? autoridade para dizer, e depois eles também não acreditam nada do que eu digo, e então Sim. o meu medo Uhum. é que um dia eles achem que aquilo é tudo real, que aquilo é tudo assim, não têm noção que os seus pais sabem nada sobre eles, acham que os seus pais nem sequer sabem que eles sabem o que Sim, pois. eles sabem o que é masturbação, o sexo. E então, Mas eu acho ótimo que tu vais falando com os teus colegas sobre isso, não é? E chamando a atenção, mas também acho que é porque tens muita confiança, não é? Porque se calhar nem todos os adolescentes conseguiriam ter esse papel que tu tens, que é de ir chamando a atenção, não é? Acho que é preciso ter muita confiança também para fazer isso. Nuno, tu falaste também de uma coisa aqui nesta questão da masculinidade tóxica que eu achei muito interessante, que é aqui o machismo e a música. Queres desenvolver? sim, então existem estas músicas que eu considero relativamente modernas, que são lá o funk, brasileiro, o reggaeton. Sim, também. Que é uma coisa tipo super machista. E então, o que é que eu acho que isto é muito mau, pelo menos na atualidade? Porque quase ninguém, eu acho que se eu nunca falei com os meus pais sobre sexo, nunca vi pornografia, vamos supor que eu nem sequer sei o que é pornografia. E também não tenho interesse, não sei como é que lá se chega. Tenho a certeza que pelo menos eu já ouvi lá estes funks. E o que é que estes funks dizem? Peço desculpa ao termo, mas é uma javardice absurda, que estão sempre a ser uns machistas. Sim. Pronto, diz-te. Que é uma forma mais aceite e mais leve de transmitir essas ideias. Claro que porque a verdade é que as músicas passam até nas escolas, não é? Sim, pronto. E ninguém vai dizer, estás a ouvir funk, não podes. Pronto. Sim. O Nuno disse que achava que às tantas ouvir e consumir este tipo de música, da forma como ela nos chega, acaba por ser quase pior do que a pornografia, não é? Sim, porque de modo que a pornografia, pelo menos o que é relativamente normal, é chegar a partir dos 12, 13 anos, a estar já com estes contactos a partir dos 8, 7 anos. Ou antes. Ou até antes, é bastante mau. E para além disso, o que me dá a impressão é que, para além disso, quase sempre são raparigas a ouvir isso. Ou seja, está a fazer com que isso seja super normal, está a fazer com que aquelas ideias pareçam normais e claramente não são. Sim, e que são ideias também que rebaixam muito as mulheres, não é? E que são ouvidas por raparigas que às tantas se calhar nem pensam no que é que, nem refletem sobre aquilo que estão a ouvir. E há aqui também uma coisa que não sei se vocês conhecem este termo, que é a adultização. Ou seja, conhecem? Sim. Que é crianças ou adolescentes ouvirem estas músicas e terem comportamentos que são de adultos, não é? Do namorado, se relacionar, ou mesmo a forma de vestir, não é? E que muitos pais também acabam por publicar isto nas redes sociais, que é ainda mais perigoso. Temos que falar aqui de um tema, já estamos quase a terminar, mas temos que falar aqui de um tema que vocês já foram tocando, que é a questão da masturbação, não é? Nestas idades, nas vossas idades, já há a exploração do corpo, que é algo saudável. Foram-vos falando alguma coisa sobre isto, Tiago? O meu pai sempre, disse que não havia problema nenhum disso, mas claro que, na escola vejo opiniões diferentes. Então. Diziam que é incorreto, o meu pai não deixa, eles não podem saber. Acho que eu e o meu pai temos uma relação aberta, não vejo nenhum problema nisso, ele também não vê. Mas não sei se vocês sabem, e se quem nos está a ouvir também sabe, há algumas disfunções sexuais, alguns problemas sexuais que podem surgir precisamente por causa dessa mensagem que os pais vão passando de não podes, ou as crianças e os adolescentes terem a sensação de que se os pais os apanharem que vão ser castigados, então os rapazes masturbam-se muito rapidamente com medo de serem apanhados e depois isto faz com que, pode fazer em alguns casos com que mais para a frente venham a ter algum problema sexual porque desde miúdos foram habituados a masturbar-se muito rápido e com medo de serem apanhados. Se calhar não sabiam, mas isso pode ter muito impacto. Não sabia, é uma novidade para mim,
Também Mas- vieste aqui aprender, não é? Sim, pronto, eu acho que também não acho que não é a coisa mais bonita andar a fazer por aí, à espera, pronto, Deve ser feito num local sim, privado. todo lugar privado, uma coisa íntima. Ahm, pronto, mas também acho que se tiver um pequeno período de tempo, acho que não forçaria utilizar esse tempo para tal coisa. Uhum. Ok, sim, isso. Fica convosco. Ah, Sim, Nuno. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que sobre isto, eu sempre ouvi dizer que a masturbação, Uhum. não digo que faça mal, mas pelo que o meu pai me disse, pelo menos, que faz bem Uhum. de uma outra perspectiva. Mas foi o que eu ouvi de todos os meus amigos são tipo barbaridades, basicamente. Dizem Tipo o quê? que é super mau, não se pode fazer isso e dizem que, como o Tiago disse, os pais não podem saber e tudo. E também há agora algumas correntes, também são mitos, não é? Que dizem que os rapazes não se devem masturbar, porque o facto de tu aguentares e não, dos rapazes não se masturbarem e de reterem o esperma aumenta a testosterona e torna os homens mais viris, e mais machos. Isto é mito, ok? Sim, e também eu acho que isto é verdade, pelo menos pelo menos o que a minha professora me explicou de ciências, que foi que quando não se masturba por um longo período de tempo, Uhum. é normal o corpo pensar tipo, se tu não o vais fazer, faço eu. E depois vai-se para a cama dormir Uhum. e quando se acorda, acorda-se como se tivesse Houve uma ejaculado. ejaculação, ok. Mas também acho que é normal, não é? Nestas Sim, idades. sim, mas Mas sim, pode acontecer. também outra coisa, eu acho Sim. que na questão dos meus pais não podem saber, eu acho que os próprios pais, acho que não é se pensarem um bocadinho, mas pronto, acho que também já foram jovens, também já tiveram a sua fase de descobrir o corpo. E pronto, acho que já poderiam imaginar que isto estivesse a Isso acontecer. acontece, não é? Que é natural. E pronto, e não levar a mal, porque Uhum. em teoria. Eu acho que o medo dos pais é que se imaginam que o filho ou a filha se masturbam é porque consome pornografia, não é? Pode ser um dos medos e pode estar por aí, mas uma coisa não tem que implica estar a outra relacionada com também. outra. Sim, não necessariamente, não é obrigatório consumir pornografia para a masturbação. De qualquer forma, a masturbação nessas idades é saudável, é a idade de descobrirem o corpo, os vossos, das outras pessoas, sempre com respeito, claro, com consentimento, como já fomos falando aqui. Vocês, quando têm dúvidas ou perguntas em relação a todos estes temas que falámos, com quem é que falam? Um com o outro, se calhar? Ou não? Assim, eu lembro-me que eu sempre falei sobre isto com o meu pai, Uhum. mas isto é muito engraçado porque quando eu descobri o que é que realmente era o sexo, quem me explicou foi o Tiago. Uhum. Ou seja, As maravilhas de ter um irmão. exatamente, é porque como ele era mais velho e ele já sabia, e eu era muito mais novo, 2 anos, eu estava assim a pensar, o meu pai explicava-me, só que como eu era assim um bocadinho, não, eu percebia, mas não percebia como é que se fazia. Ou seja, sabia que tem que entrar lá o espermatozoide, tem que entrar dentro do óvulo e tal. Isso é para engravidar. Sim. Mas o que era o sexo e como é que isso se fazia? Foi o Tiago, que uma vez estávamos em cima das escadas, os meus pais estavam lá em baixo, e depois eu perguntei assim, mas, Tiago, como é que se faz o sexo? E depois ele diz assim, então, epá, o sexo é aquela coisa de quando um senhor mete a sua pilinha no pipi de uma senhora. Pronto. E depois eu comecei a entender tudo. E só nessa... Isto para relações heterossexuais. Certo, heterossexuais. A questão era de onde é que vinham os bebés. Exato, portanto, pois sim. E só nisto tudo é que eu comecei a entender o que era e fui eu a pessoa que foi lá espalhar à escola toda no primeiro ano o que era o sexo e depois eu também achei aquilo muito estranho porque pensava assim, como é que o sexo pode ser só
um movimento. Ah, Pensava que era namorar ou qualquer coisa. ok. Sei que era. Boa, mas então foste tu que explicaste a toda a gente. Aposto que os pais dos teus amigos adoraram-te nesse momento. Imenso, e os professores, eles também foram lá falar com os professores e os professores ralharam. Tá, lá está. Também Mas foi uma mas novidade para mim. Eu já sabia o que era, mas nunca tinha relacionado ao movimento que fazer assim, pronto. da penetração. Exato. Uhum. E que eu nunca tinha ocorrido. Eu lembro-me de fazer esse movimento. Nunca me ocorreu que fosse alguma coisa Pois. relacionada. Descobri primeiro o que era o sexo e depois. Eu lembro que descobri num livro, estava a ver uma imagem num livro, um livro, era um desenho de uma penetração, e eu, ok, então é assim, que realmente eu não estava a perceber como é que as coisas aconteciam. Olhem, tivemos a falar de preocupações e de coisas menos boas aqui desta fase, mas eu queria terminar de forma positiva e por isso queria vos perguntar se vocês têm alguns exemplos positivos de pessoas que estão nas redes sociais, de pessoas que vocês conheçam, da música, de atores. Há exemplos positivos? Digam-me que sim. Sim, este aqui eu nem sequer conhecia, foi o Tiago que me disse, que é o Kiko is Hot. Kiko is Hot é espetacular. Pronto, o seu conteúdo não é sempre focado nisso. E depois também há o Math Punk. Pronto, o seu conteúdo não tem de ser logo relacionado com isso, mas pronto. Mas é uma demonstração, pronto, mais ou menos do que é que se passa. E que, pronto, e pelo menos pelo conteúdo deles, pronto, é uma coisa aberta. Sim, o Kiko is Hot, eu acho que, apesar de ele não falar assim tantas vezes sobre estes temas, acho que mostra como o sucesso acontece e só tens de ser tu próprio, não é? Porque ele tinha muito bullying antes, não é? Mas agora... Ele lida com isso. E lida muito bem com isso. Até há um reel dele que me apareceu, que era assim, de uns comentários extremamente xenófobos, e ele, em vez de ir lá e insultar essas pessoas, foi lá à DM deles, as mensagens privadas. e a dizer, desejo uma felicidade à sua família, e assim, em vez de, pronto, lidar dessa uma forma, pronto, que eu acho muito fixe, e que é um bom exemplo. É, sim, e que muita gente admira, por isso acho que é mesmo um bom exemplo. E por último, queria vos perguntar o que é que vocês gostariam, se é que me conseguem dizer alguma coisa, que os adultos percebessem melhor sobre a vossa geração. Então. Eu acho que hoje em dia, pronto, a informação chega-nos muito rápido, portanto, se não for... Nós vamos sempre atrás, os adultos nunca vão estar à frente. Se não for pela melhor forma que nos chega a informação, que eu diria que fosse pela forma dos pais, pronto, a informação que viesse dos pais, pronto, chega-nos da pior forma e que vamos ficar com uma ideia mais... pronto, uma ideia diferente. Do que é o sexo, não é? Sexo, e pronto. E estás a dizer que então é preferível os pais anteciparem-se. Sim, podemos formular uma opinião sobre os transexuais e os homossexuais, pronto, que não seja formulada com muita informação, só com a que vejo na internet. Se quiseres dizer alguma coisa, não? Eu acho que os pais também deviam falar mais com os filhos sobre o que é. Também deviam explicar que o que é aquele do funk e que aquilo é tudo mentira, tal como a pornografia. E não sei, ver filmes que falam sobre isso. E acompanhar também, não é? Vocês andam a ver, querer saber o que é que vocês... Sim, fazer com que os filhos consigam ser transparentes com eles para conseguir, não é obter informação, mas pronto, que os filhos falem com eles e confiem. Mostrem disponibilidade. Muito bem, concordo plenamente. Meninos, muito obrigada, Tiago e Nuno. E assim terminamos mais um episódio. Já sabe que pode ouvir-nos no Expresso, na SIC e na SIC Notícias ou em qualquer plataforma de podcast, onde pode subscrever e deixar comentários com dúvidas e sugestões. Convido-o a ouvir mais episódios de outros podcasts do Expresso que dão voz a crianças, adolescentes e jovens adultos e ainda lembrar que existe o Expressinho, o caderno do Expresso para os mais novos, produzido pela equipa Estrelas e Ouriços, com colaborações especiais dos leitores. Por aqui, o prazer foi todo meu, mas agora também é seu. O Expresso
SIC tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.